Sabe que Deus falou comigo a seu respeito? Deus revelou coisas interessantes sobre você hoje. O Senhor revelou coisas importantes sobre você. Muitas coisas importantes Deus falou comigo sobre você. Ele me disse assim: diga para ela se cuidar mais. Diga para ela se valorizar mais. Diga para ela não aceitar qualquer coisa. Diga para ela não consumir porcaria, nem conviver com pessoas que não valem a pena. Diga para ela assim: eu estou preparando um momento incrível para você. Uau. Eu estou preparando um momento ímpar, único para você. E esse momento vai ser marcante. Mas tu precisa se cuidar, dar aquele trato, se valorizar. Você precisa se amar. Eu vou entregar tudo, filha. Deus revelou para mim algo muito importante sobre você. Você tem que se amar para que também possa ser amada. E para depois pensar em amar alguém. Se ame, se queira bem, se valorize. Deus está me usando para falar com você, você entende? Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, é um canal espiritual. Pode se inscrever aqui, ó, é gratuito. Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like no vídeo. Faz isso com fé, juntos, nessa live de revelação, profecia, de visão, de palavra, nessa campanha, escuta. Compartilha essa live com fé. Escolhe aí nos seus contatos 7 amigas e mande esse vídeo. Bote nos stories do WhatsApp e do Facebook e escute o que eu vou te falar. Pastor, por que eu tenho que me arrumar mais? Por que eu tenho que me cuidar mais? Pastor, ninguém me vê. Quem eu quero não me enxerga. Parece que eu estou invisível. Eu não sou notada. Você tem que se cuidar mais para que você chame mais atenção. Eu sinto em dizer para você, isso vem do coração. Eu preciso te falar isso. Alguém será enviado para você. Alguém vai chegar e algo seu vai marcar. Alguém vai se empolgar com você. Vai sentir teu perfume. Vai sentir teu cheiro. Escuta. Vai ouvir sua voz e vai se estremecer. Ele vai falar bem de você. E não vai parar de falar bem de você. É diferente de antes. Será muito diferente de antes. Alguém vai te ver, vai te enxergar, ficará impactado e vai te amar. É a profecia para a tua vida. E essa pessoa que eu profetizo é alguém que vem para se conectar. Uou! É alguém que vem não só para unir, mas para se conectar com a tua alma. Sabe o que Deus revela para mim aqui agora? Sua infância foi difícil. Sua infância foi difícil. Seu parto foi difícil. Oh, que isso, pastor? É. Foi difícil para você vir a esse mundo, teve resistência desde o princípio. Teve muita resistência desde o princípio, irmã. Não é verdade? Se você falar com a tua mãe, se você lembrar daquela conversa, e ele vai te lembrar, pega aí. Você vai ver que foi muito difícil você vir a esse mundo. E alguém aqui quase não veio. Veio por obra de milagre. Ei, pega a sua água aí, minha filha. Eu vou consagrar. Alguém aqui veio por obra divina de milagre. Alabaço. Alguém aqui veio por uma oração. Eu sei que tu se cansou. Eu sei que em algum momento você pensou, é o fim, não dá mais. Mas ele te diz, não é o fim, é o começo de uma nova história.
É o começo de uma nova história. Ei, irmã, escute a voz do teu pastor. Você é a pessoa que marca. Você é a pessoa de presença. Você é a pessoa que tem história. E não é porque deu certo lá atrás, no passado, com alguém, que você não tem direito de começar. Você tem sim o direito de começar, de recomeçar, de tentar. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Preste atenção, eu vou falar porque tem alguém aqui que não está entendendo. Você tem esse direito de ser feliz no amor, sim. Você tem, você tem, você tem. Oh! Você tem. E você vai ser. Você vai ser muito mais feliz do que pensa, e até do que merece. É a graça, é a misericórdia. Existe uma pessoa, irmã, um homem, que foi único. Um homem que, segundo uma tese, escute, segundo um estudo, ele parece ser o único, ou um dos poucos homens, que pediu a Deus algo e recebeu tudo o que pediu. Olha que coisa forte. Existe um homem de Deus que fez pedidos em oração. E todos os pedidos que ele fez foram atendidos. Esse homem se tornou a pessoa mais respeitada da família. A oração dele, e se tu elencar ponto a ponto, você vai ver que é uma oração um tanto diferente. Porque sabe aquela oração que vem do coração? É essa oração que vem do coração. E ele fez essa oração com o coração. E esse homem, ele chegou a esse mundo com muita dificuldade. Esse homem quase não chega a esse mundo. Essa pessoa quase não vem. Porque com muitas dores, sua mãe deu à luz a ele. E parece que ele vai ser o mais amado daquela casa. Parece que ele vai ser o mais respeitado. Houve um grande impedimento, uma tentativa do inimigo, talvez, de não deixar ele vir, mas ele veio. E eu tô falando assim porque tu sabe o quanto foi difícil para tu estar aqui. E se não fosse a graça, a misericórdia e o favor, nem aqui você estaria. O nome desse homem se chama Jabes. Jabes é um homem que tem uma história bem curta no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Ali no versículo 9 e 10, você vai conhecer um pouco mais da história dele, que é muito curta. Então, você precisa estudar, orar, meditar, para poder entender mais que mensagem Deus quer trazer através dele. E eu entendi algo muito simples, que precisamos ouvir agora. Esse homem não veio ao mundo, quase não veio ao mundo, mas ele consegue vencer um desafio lá no ventre da mãe e consegue nascer. E quando ele nasce, alguém chama de milagre. Você é o milagre de Deus. A vida é um milagre de Deus. Esse homem nasce em meio a dores, em meio à luz, em meio a dores, em meio a dificuldades. A mãe dele consegue dar a luz e ele nasce. E depois que ele nascer, ele vai crescer. Sua mãe conversando com ele, na minha tese, ela vai dizer: filho,
quase que você não veio ao mundo. Eu sofri muito, eu senti muita dor para você nascer, para eu dar à luz. E esse menino vai aprender desde o início, desde pequeno, o que é a dor. A dor ensinou a ele algo que precisamos fazer todo dia. A dor ensinou a ele a orar. A dor ensinou a ele a conversar com Deus e estar mais atento ao reino. Porque é para o reino que vivemos. E para ele, um dia chegaremos. Aquele homem conhece a dor muito cedo, o medo muito cedo. E com muita dificuldade ele consegue viver. A mãe dele deu um nome para ele de Jabes, que quer dizer sequidão, deserto, em uma tese do historiador. Quer dizer dor, sequidão, deserto. Porque ele lembrava a mãe dele de sofrimento. Jabes, quando cresce, quando se desenvolve e amadurece, ele faz uma oração. Uma oração que vai mudar a vida dele. Irmã, existem orações que fazemos que mudam a nossa vida. E eu vou fazer essa oração hoje, em nome de Jesus. Fica até o final da live. Nós estamos na campanha do Rehobote. E essa história, ela continua a história do grande guerreiro Isaac. Porque em 1 Crônicas 4:9 vai dizer: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. O que fez esse homem ser respeitado? O que fez esse homem ser respeitado naquela família? A conduta dele, a postura dele, o jeito de ser dele, o valor que ele dava à vida, entendeu? Você tem que se valorizar mais. Lembra do que foi revelado no início da live? Tem tudo a ver com a mensagem, como sempre, graças a Deus. Você tem que dar mais valor à vida. A vida é feita de desafios, não é só alegrias. Não, tem dor, às vezes sofrimento. Esse homem, de alguma forma, consegue ser o mais respeitado da família. E talvez não fosse o primogênito. A sua mãe botou o nome dele de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. E tudo que vem com sofrimento é mais valorizado. Talvez seja esse o real motivo dele ser o mais respeitado da casa dele. Porque tudo que vem por muito sofrimento é mais valorizado. A mãe dele tinha medo de perder ele. A mãe dele tinha medo quando ele saía na rua de algum acidente acontecer. Ela tinha medo dele não voltar, porque tudo que vem por muita dor é mais valorizado. Ei, você entende essa mensagem? A mãe dele, quando olha ele, lembra o quanto foi difícil dele vir. O quanto foi difícil dele chegar. E o texto sagrado diz: porque ela havia sofrido muito durante o parto. Filha, você que teve um parto natural, você sabe que dói. Muito. Agora, o homem que nasce,
não sabe da dor que é. Só que a dor ensinou aquela mulher e ela transmitiu a ele boas lições e ele aprendeu. Esse homem sabe que o poder da oração é algo que pode dar a vida a alguém e não tirar a vida. E no versículo 10, já mostra Jabes, um homem formado, grande. E se a Bíblia está destacando, se a Bíblia Sagrada destaca essa oração, é porque alguma coisa de especial ela tem. Ei, alguém está pegando? Porque na oração dele ele vai dizer, orando, assim, Deus de Israel, ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu sua oração. Parece que é o único homem que tem toda a sua oração atendida. E o que ele pede é algo muito simples, que para alguns pode até não ser relevante por causa da correria do dia, mas é muito. E esse homem aqui, filha, quando ele diz abençoa-me, é porque ele queria ser bem-sucedido. Ele queria ser bem-sucedido, filha. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Ele queria ser bem-sucedido. Ele queria ser bem-sucedido no amor. Ele queria ter um casamento feliz. Ele queria ter uma boa esposa. Ele queria ter lindos filhos. Ele queria ter uma vida regada pelas bênçãos, pelas benécias de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele diz, abençoa-me. E eu abençoo você em nome de Jesus. Eu abençoo você em nome de Jesus. Ele está dizendo para Deus em outras palavras, Senhor, eu preciso ser bem-sucedido, porque ele ainda não era. E as coisas não acontecem por acaso. Está chegando o tempo de você ser bem-sucedida, muito mais do que você já é. Está chegando o tempo, de você ser bem-sucedido, muito mais do que você é. Tem uma pessoa aqui que nunca conheceu a felicidade, ou pouco conheceu a felicidade, porque tem sido momentos de dor, momentos de dores, uma vida dolorosa. Ei, escuta, mulher ferida, tua alma está abatida, mas o Santo Espírito está aí contigo. Lê, canto, cai. E essa alma não vai estar mais abatida. Em nome de Jesus. Ele está falando, Deus, o lugar é pequeno. Pega aí. Alguém está falando, Deus, esse aluguel está aumentando. Eu não estou conseguindo. Está ficando difícil. Não tem alguém para me ajudar. Não tem alguém para estar comigo. Eu preciso ser bem-sucedida, para ser reconhecido, para ser bem notado. Esse homem dá valor à vida, porque a dor ensinou isso a ele. Você precisa dar valor à vida, porque a dor ensina. A dor ensina o que os sorrisos não conseguem ensinar. O sofrimento também corrige práticas erradas e atitudes impensadas. Escuta o que eu vou te falar. Você não é um fracasso. Você é um sucesso.
E esse teu sonho aí do teu coração não é impossível para Deus. E tem sonhos aí do teu coração que serão realizados. Essa oração de hoje, nessa campanha do Rehobote, abençoará a tua vida de forma tremenda. Ele diz: abençoa-me. Quero ser bem-sucedido, quero ter uma família, quero ter uma linda esposa, quero ter filhos. Porque se abençoa dele, era para Deus fazer algo por ele que ele não vivia e não tinha. Irmã, você pede a Deus algo que você já tem? Não. Mas você não pode viver só pedindo. Você tem que agradecer. Você precisa agradecer. Ei. E Jabes, por ter tido uma infância sofrida, talvez, por ter passado umas pelejas desde criança, desde cedo, ele está dizendo a Deus: Senhor, me abençoa. Mas alguma coisa tem com esse homem, porque Deus coloca essa oração aqui, e isso para mim me intriga, mexe. Oh, Deus, revela. E eu creio num Deus que revela. E a segunda coisa que eu enxergo aqui é que quando ele pede a Deus para abençoar, ele não quer só um casamento. Ele quer ser bem-sucedido financeiramente, irmã. Porque como é que ele vai manter uma relação se ele não tiver condição? Então eu vejo ele também pedindo uma porta, um bom emprego, uma oportunidade. Deus entende a oração dele. Ele sabe, nas entrelinhas, até no que ele não fala, sabe muito bem o Senhor do que ele precisa. Ele quer, ele precisa, não só de uma mulher, mas ele precisa de um bom emprego. E Deus, como é dono do ouro e da prata, iria abençoá-lo. Mas ele precisa falar. Ele precisava colocar para fora. Ele precisava disso. Abençoa também minha saúde, é o que ele está dizendo. Por quê? Porque sem saúde você não desfruta, você não dá o seu melhor. E com isso você não acaba tendo sucesso. Abençoa, meu pai, eu quero ser bem-sucedido, eu preciso ter uma oportunidade. Ele teria, você vai ter. E ele está dizendo, filho, ele está dizendo, Deus, eu preciso ser bem-sucedido no amor, ser bem-sucedido na vida financeira e ser bem-sucedido na saúde. Porque ele já era um homem de oração. Você entende que ser uma pessoa de oração, você está na frente? Deus dá saúde para ele, Deus dá oportunidade para ele. E eu creio que ele teve um bom relacionamento. Eu vou profetizar, filha. Você vai escrever essa palavra aqui por 7 vezes. Abençoa-me. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me, Senhor. Pode escrever. Abençoado será você. Abençoada será você. Na segunda parte da oração dele, você vê claramente ele dizendo, Senhor, amplia as minhas terras. Aqui é o Rehobote. O alargamento, ampliar, você lembra? Ele está dizendo, amplia as minhas terras.
aumente os meus negócios, prospere a minha vida. Deus dá tudo o que ele está pedindo, irmã. Esse homem tem algo diferente. Olha aí, filha. Amplia-me, aumente, faça-me crescer, faça-me evoluir. Eu preciso amadurecer. E ele está crescendo. Está crescendo, está crescendo, está se desenvolvendo e está aparecendo. Ele está dando valor à vida. Porque veio a esse mundo por muita dor. Ele é o orgulho da família. Você vai se tornar o orgulho dessa casa, a referência desse lar. Eu estou dizendo em nome de Jesus. Alguém pegou? Jabes está pedindo para Deus para ampliar os negócios dele, porque era pequeno. Você lembra de Isaac, naquele lugar pequeno? O primeiro poço que ele funda, o primeiro CNPJ que ele cria, era pequeno. E olha aí, Miraci, e o segundo CNPJ que ele cria era pequeno. O segundo poço. Mas o terceiro não era um MEI, era um CNPJ ilimitado. Alguém aqui pegou, né? MEI é para quem ganha até tanto. Se eu não me engano, é 6 ou 7 mil por mês. Eu não me lembro. Por aí. Agora, ilimitado, não. Mas paga mais imposto, pastor. Mas é o correto a se fazer, ué. Ele já tinha terras. Mas no ponto de vista dele era pouco. Ele queria algo a mais. Filha, essa palavra pode ser vista por 2 pontos. Ou ele era muito pobre e enriqueceu, ou ele era médio, classe média e enriqueceu também. Só que ele, antes de enriquecer, ele tinha que orar, ele tinha que fazer algo. E tem uma qualidade marcante nesse homem, ele tem caráter, esse homem. Esse homem era muito correto. Ele era muito honesto. Ele fazia as coisas sem dar margem para o erro. Eu não estou falando para você se cobrar muito. Eu estou falando que ele era muito correto com as pessoas ao redor dele e com o Senhor, que abençoou a vida dele. Quando ele diz, amplia as minhas terras, alarga as minhas terras, ele está pedindo para Deus poder fazer um milagre na vida financeira dele. Porque talvez ele vivesse disso. Jabes, numa pequena oração, começa a mandar e transmitir uma mensagem de que tudo pode melhorar desde que você venha acreditar em si mesmo, não só em Deus. E na oração dele, ele vai dizer, Deus, fica comigo. Fica comigo. Porque se Deus não ficar, quem vai te ajudar? Ele está dizendo, Deus fica comigo. E isso é o mais importante, porque o que adianta ter tudo aquilo, mas não ter a presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fica comigo, ó Senhor, porque Ele está dizendo, eu preciso de Ti.
Fica comigo, Pai. Porque eu faço questão da tua presença. Eu abro mão de alguns e algumas pela tua presença. Abro mão também de alguns lugares por causa da tua presença. Você abre mão de alguns lugares, de algumas pessoas, pela presença dele? Dele. Você abre mão de algumas pessoas, de alguns lugares, por causa da presença dele? Você está me ouvindo bem, minha filha? Jabes é o homem que faz questão de ter a presença de Deus em sua vida. É importante você dizer: fica comigo, Senhor. Esteja comigo. Caminha comigo, vem comigo. Ele pede para Deus estar com ele. Ele quer continuar prosperando. E eu identifico também um medo que ele tem. O medo da dor voltar. Oh, meu Deus. Ele tem medo de sentir dor. Quem não tem, né, pastor? Mas é importante você orar dessa forma. Livra de qualquer coisa que possa me causar dor. Porque ele viu o sofrimento da mãe. Ele viu o sofrimento do pai. E ele sofreu também no passado. E agora, recomeçando ou começando, ele vai dizer: livra-me, livra de qualquer coisa que possa me causar dor. Peraí. Se ele está dizendo para me livrar, para livrar ele de qualquer coisa que causa dor, Deus iria livrar de pessoas também, que poderiam causar dor a ele. Será que você não entendeu até agora, quando Deus tirou aquela pessoa, foi para livrar você da dor, do sofrimento? Sim. Foi para livrar você da dor e do sofrimento que ele tirou. Mas era tão legal ele, pastor. Tinha tudo para dar certo. Irmã Solene, minha filha, Deus abençoe. Quando Deus tira alguém que parece ser boa gente, boa praça, que parece se encaixar direitinho com você, é porque de alguma forma não ia fazer bem. Ana Carolina Moraes, Deus abençoe, minha filha. Não ia fazer bem. É só dar o superchat que aumenta aqui a visualização, viu? Deus abençoe a vida, tá? A irmã Ana, a irmã Solene. Será que você ainda não conseguiu entender que aquele término, o não continuar daquela relação, aquela ruptura, foi proteção? Livramento de Deus? Foi livramento, sim. Fica comigo e me livra de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus te livrou daquela coisa. Deus te livrou daquela coisa. Livrou porque ama você. Ama você e ama muito. Você chamou de troço, né? Para não dizer outra coisa, né? Mas ele livrou. Ele livrou.
Essa oração, minha filha, foi muito simples. E a Bíblia diz no versículo 10 que Deus atendeu sua oração. Você percebe que ele pede coisas simples e recebe tudo do que pede? Pastor, eu nunca recebi tudo o que eu pedi. Também, se recebesse, talvez nem estivesse aqui, né, minha filha? Porque essa oração de Jabes tem tudo a ver com o momento dele. Olha, Lucimeire, Deus abençoe, minha filha. Já foi separado, tá, irmã? Escuta o que eu vou te falar. As pessoas só vão enxergar você quando você brilhar. Vou falar num outro jeito para você poder entender. As pessoas só vão te enxergar quando você chamar atenção, quando você for um sucesso. Tem gente tentando chamar atenção de uma forma errada, que não é o teu caso. Mas quando você brilha, você já chama atenção naturalmente. Naturalmente, você chamará atenção. A oração desse homem, irmã, foi muito simples, mas fez com que Deus atendesse tudo que ele queria. Essa oração fez com que ele recebesse tudo que ele pediu. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que quando nós oramos a Deus, tudo pode mudar. Tudo pode mudar para melhor. Quando Isaac começou a cavar aqueles poços, ele não sabia o que esperava por ele. Ele não sabia do que iria acontecer com ele. Ele teve que suportar calado muita coisa, tá? Ele teve que suportar quietinho, caladinho, muita coisa. Primeiro, porque ele não estava na terra dele. Segundo, que as pessoas que estavam provocando ele fazia parte de uma raça muito poderosa naquele lugar. Isaac não afrontou o rei, nem as pessoas subordinadas a ele, porque sabia muito bem se colocar debaixo da autoridade, respeitando a liderança das pessoas. Ele teve que suportar calado. Tem coisa que é melhor se calar, tá? Tem coisas que é melhor se calar. Você acha que quando ele cavou aquele poço, difícil, por muito tempo trabalhando ali, enfrentando tudo aquilo, chega alguém e fala, isso aí é meu? Me dá que é meu? Alguém tomar o que é teu? Olha aí, irmã Clara, Fátima, Lucimara. Ele abriu mão de um direito legítimo para não arrumar encrenca nem confusão. Você seria capaz? Filha, se ele não abre mão daquele poço, talvez ele nunca encontrasse o rebote, que era o maior poço. Que era o que iria enriquecê-lo de uma forma absoluta, plena. Na vida você tem que aprender a abrir mão. Mesmo tendo você razão. Abrir mão é você estar certa, ter demorado um tempo para poder conquistar o que quer e de repente chega alguém e fala, é meu, me dá. Ô, Lucimeire, Deus abençoe, minha filha. Tava chorando na live, né? Deus está tocando, irmã.
A live da madrugada foi muito forte. Isaac, ele, sem ter com quem contar, ele se calou e continuou trabalhando. As mãos de Isaac têm marcas de calo, de tanto cavar. A mão de Isaac tem calo de tanto cavar. E esse homem, minha filha, não desiste da vida dele. Não desiste do sonho dele. É um homem de oração, mas é um homem que cava, que procura oportunidade até onde as pessoas dizem que não tem. Ele procura. Quando Isaac chegou no primeiro poço, ele começou a cavar, alguém disse: aí eu já tentei e não consegui. Ô! Peraí, eu vou repetir. Pega aí, irmã Andréia. Você vai cavar aí? É perda de tempo. Vai investir aí? É perder tempo. Por quê? Porque eu, Joãozinho, Mariazinha, já fizemos aí o que você quer fazer e não deu certo. Só que João e Maria não têm a unção de Isaac. Oh! Se tu tem a unção, tu tem muito mais do que eles. Se tu tem a unção, tu tem muito mais do que eles, tá? E tu tem a unção, tu sabe disso. Isaac, presta atenção, Isaac tinha unção, tinha um chamado. E Deus tinha dito: tô contigo. Vou contigo. E o que Jabes pede? Fica comigo, Senhor. Não é possível. Alguém aqui está pegando o manto? Cantou calabandecai. Alguém aqui está entendendo o manto? Fica comigo, vem comigo. Isaac não dá ouvido a esses que falam: eu já tentei aí e não deu certo. Tenta, Carolina. Tenta aí. Tenta lá. Tenta André, tenta Ivan, tenta Marli, tenta Solene, tenta Sandy. Terezinha, Clara, tenta. Jurema, tenta. Marli, tenta. Neida, tenta. Nádia, tenta. Tenta, tenta, tenta. Porque quando você tem unção, você tem algo infinitamente maior e melhor dentro de você que outras pessoas não têm. Olha aí, se ele tentou justamente no lugar que alguém falou não. É perder tempo tentar aí. Investir aí é perder tempo. Investir nesse terreno, nessa terra, nessa empresa, nesse lugar é perda de tempo. Mas Isaac é um investidor. Um homem que procura oportunidade. Por quê, pastor? Porque deserto não tem oportunidade, irmão. Deserto, na grande parte, tem que criar oportunidade. Uau. E no vale, às vezes piora. Quando não tem a oportunidade, cria ela. Pensa tu que deserto tem oportunidade? Na maioria das vezes, ou em grande parte, não tem. Então, já que você tentou aqui e não conseguiu, eu vou tentar aqui mesmo.
Eu vou tentar aqui mesmo. Vou tentar. Vão rir dele. Vão dizer ele é maluco. Eu já avisei que não vai dar certo. Alguém ouviu isso? Alguém ouviu isso e não tem muito tempo. Eu já avisei que isso não vai dar certo. Vai, irmã. Já deu certo já. Mas parou, pastor. Então pega na pá e cava de novo. Pega na pá e cava de novo. E estão rindo dele. E ele está cavando. Estão debochando dele. E ele está trabalhando. Daqui a pouco, plá, explode. Jorra a água da mina. Teu sucesso vai ser um estouro, irmã. Aí aqueles que falaram, eu tentei aí, não consegui, vão chegar e vão dizer, mas ó, olha só, essa terra é minha, então você tem que sair daqui. Mas eu não posso levar o poço, o problema é seu. Mas você vai ter que sair daqui. E ele sai, filha. E ele vai para outro lugar. E alguém vai dizer, olha, esse pessoal aí foi injusto contigo. Essas pessoas foram injustas com você. E não tem problema, não. A vida é assim mesmo. Eu vou tentar aqui. Aí alguém vai dizer de novo, mas aí, olha só, aí é o pior lugar. Você percebe que quanto mais ruim era o lugar, quanto pior era o lugar, mais sucesso ele tinha. É. De vez em quando a gente tem que respirar fundo, irmão. De vez em quando você tem que respirar fundo para você não se exceder, para você não extrapolar, para você não perder a sua razão. Cavar poços é uma bênção. Cada cavada do poço, cada trabalho que você faz, exerce função, Deus honra, Deus manda unção e abençoa. Deus está falando comigo aqui, irmã Isaac. Talvez fosse decepcionado pelos mesmos que falaram, olha, esquece aquelas pessoas lá. Se aborreça não. E ele tenta nesse lugar. Alguém diz, olha, no outro lugar, alguém diz, esse daí também não dá muita coisa boa não, tá? Essa terra aí não é próspera não. A terra era. Mas ele tinha unção para fazer a terra produzir e gerar. Você tem essa unção, tá? Para fazer a terra produzir e gerar. Ele cava. E as pessoas devem estar olhando para ele dizendo, pobre coitado, cavou muito tempo um poço, quando deu certo, roubaram dele. Pobre coitado, esse homem tenta, se esforça, está adorando o Deus dele lá, eu não sei o que esse hebreu faz, não sei o que ele pensa da vida dessa mulher, mas... E de repente, minha irmã, se escuta um estouro, é o sucesso dele, sendo um estouro, o teu sucesso vai ser um estouro. É um estouro de sucesso. E alguém vai se aproximar e vai perguntar, o que houve aí? Tá tudo bem, daqui a pouco ele está subindo no meio da água. Alguém vai dizer, não é possível. Eu tentei durante anos nesse lugar. Eu tentei uma vida inteira nesse lugar e não consegui nada. Ei! Eu tentei muito tempo aí e nada. Eu não consegui nada aí.
Eles não conseguiram, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. E vai ser aí nesse lugar. Porque Deus estava com ele, irmã. Deus estava com esse homem. Um homem justo. Um homem temente. Um homem correto. Um homem honesto. E o pior acontece. Pastor, não é justo tudo isso. Não é justo, não é justo. Vão pressionar Isaac até o ponto dele sair daquele lugar. Quem disse que a vida é justa, minha filha? Hã? Quem disse que a vida é justa? Vilma, Deus abençoe, minha filha. Me devolva esse lugar, Isaac. Mas eu cavei aqui e deu certo. Quando tem briga e confusão, Isaac fala, não é meu lugar. Ele percebe que ele está muito perto daquele pessoal. Sabe o que é isso, né? Olho grande. Ele percebe que ele está muito perto, que ele não era mais bem-vindo ali também. Então ele se afasta bem mais. Ele se afasta mais. Irmã, quanto mais longe de certas pessoas, melhor é para o teu crescimento. Isaac pega a barraquinha dele e bota longe daquelas pessoas. Olha aí! E vai dizer para a amada dele, vamos para outro lugar. E alguém deve dizer, mas Isaac, você já tentou 1, 2 vezes? Certas pessoas. E é aí que ele vai querer. É aí que ele vai crescer, é aí que ele vai dar certo. Quanto mais longe ele estava daquelas pessoas, melhor era para o crescimento dele. Ei, alguém aqui entendeu? Quanto mais longe você está daquelas pessoas, melhor é para o teu crescimento. Escuta o que eu vou te falar. Filha, de vez em quando, eu estou orando pelos dizimistas do nosso ministério e eu sinto de ligar para algumas pessoas, fazer uma chamada de vídeo, eu também faço. E toda vez que ligamos, que eu ligo, algo bom acontece. Por quê? Porque eu estou orando. Jabe estava orando. Isaac está orando e está trabalhando. Está tudo dando errado para ele, não está? Não, irmã, está tudo dando certo. Porque quando nesse mundo tudo dá errado, no céu é tudo dando certo. Você tem que botar isso na tua cabeça. Entra isso na tua cabeça. Ó, entra. Tudo dando errado na terra para Isaac, não é? Mas no céu está tudo dando certo. E eu creio que os anjos ficam lá torcendo. Fala, vai. Tá dando errado aí, mas você está indo para o caminho certo. Parece que lá em cima tem um mapa que se vê. Tudo a nosso respeito. Isaac, filha, cavou 1, teve que abrir mão. Cavou 2, teve que abrir mão. Então ele deve pensar, vamos para mais longe. Alguém vai dizer, mas lá ninguém vai. Ele fala, é lá mesmo. É lá mesmo que eu vou. E ele vai. Entenda o primeiro poço, poço da discussão. Segundo, poço da contenda. Ele batizou com nomes. Na tradução da nossa língua portuguesa. Só que o terceiro poço era diferente. O primeiro era pequeno, o segundo era maior do que o primeiro, e o terceiro era maior do que os dois.
que ficaram para trás. Sempre quando tiram algo da sua vida, Deus dá muito mais, é bem maior, mas tu tem que meter a mão na pá e cavar, trabalhar, dar o seu melhor, se esforçar. Ei, pegou aí? Olha aí, Eva. Pegou, minha filha? Dá o teu melhor. Márcia Meire, Deus abençoe, minha filha. Mando tu com pouco? Tem se conformado você com pouco? Abra sua mente para mais, para muito mais. Aleluia. Abra sua mente para mais, para muito mais. Isso, para muito mais. Será que você entende? O que deu a vitória a ele? Deus com ele naquele lugar. Isaac teve a presença de Deus, porque no versículo 3 de Gênesis 26 diz: por enquanto fique morando nesse lugar e eu estarei com você. Jabes fez uma oração e falou para Deus: fica comigo. Você entende agora? Você consegue entender agora? Escreva aqui: fica comigo, Senhor. Aí você pensa, esse moço aí, ó, podia ficar comigo, né? Não! É Deus. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Deus falou: fica morando nesse lugar, eu estarei contigo. É nesse lugar e eu estarei contigo. É o que diz o texto sagrado. Darei aos seus descendentes todas essas terras. Darei aos teus descendentes. Presta atenção, darei aos seus descendentes todas estas terras. E assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão. Só, seu pai, só cumpriria o juramento se ele ficasse ali. Aí tem gente que sai. Aí tem gente que sai e vai embora. Estou encerrando, irmã. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Isaac é o filho da promessa, minha filha. Uma promessa que parece que até os pais não acreditaram. Tu consegue entender isso? Isaac só venceu na vida e deu certo porque ele tentou. Tentou e tentou. Foi roubado, talvez. Forçado a fazer algo que ele não queria. Mas Deus, na infinita sabedoria, disse: fica aqui e eu fico contigo. Que isso? Fica aqui e eu fico contigo. Aonde Deus está mandando você ficar, minha filha? Fica. Fica. Fica aqui e eu ficarei contigo. Por enquanto, vá morando aí. Não era para sempre, não. Iria mudar. Iria mudar. Mas enquanto não houvesse mudança, ele iria mergulhando no fundo do poço. Irmão, o Reobote, minha tese, preste atenção. O Reobote, quando ele cavava, ele ficou muito tempo no fundo do poço. Muito tempo. Muito tempo no fundo do poço que ninguém via. Por que as pessoas não te notam em algum momento? Porque você está descendo fundo do poço. Pastor, então tem que fazer diferente. Não. Você só será projetada para cima, você só será projetada para cima que quando você atingir seu objetivo. Só quando atingir o seu objetivo. Você só será projetado para cima, projetada para cima.
quando atingir seu objetivo. Oh, 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 oh. Ei, minha filha. Deus, ele é tão bom que ele sempre vai dar oportunidade. Mas tem pessoas que não querem trabalhar, estudar. Tem pessoas que não querem se esforçar e dar o seu melhor. Essas pessoas têm nome na Bíblia, filisteu. São filisteus. Ele, depois de ter sucesso nesse poço, ele vai entender o porquê dos outros dois não terem dado certo. Será que você entende isso? Márcia Meire, Deus abençoe, minha filha. Ele só consegue ter sucesso na vida depois que ele perde 2 vezes. Olha aí! Ele só consegue explodir depois que ele perde 2 CNPJs. Depois de 2 empresas fracassarem. Depois de roubarem dele. 2 grandes coisas que ele construiu, 2 grandes construções. Meu voto, pastor. Consegui alugar uma casa, consegui uma bicicleta nova, agora vou começar a minha habilitação. Eita, glória! Irmã Márcia Meire, Deus abençoe, minha filha. Saí de um relacionamento, agressão física, agora estou em paz e Deus vai abrir portas. Já abriu portas, irmã, em nome de Jesus. Já estão abertas. Prepara para escolher qual. Deus vai te honrar, minha filha, em nome de Jesus. Senti forte a presença aqui agora, tá, irmã Márcia? Deus abençoe. Depois de perder 2 vezes. Olha aí, Tainara. Ninguém dá nada pra você não, né, filho? Ou... Mas vão dar. O teu crescimento é certo, irmã. Teu crescimento é certo. Você tem um amor muito grande pela obra. E alguns rotulam até você por causa disso, né? O caminho é esse mesmo, irmã. Através de você, muitos da sua família serão alcançados por Deus. Oh, Jesus. Muitos serão alcançados por causa de você. Dia difícil, né, irmã? Não foi fácil, né? Mas vai ser fácil. Depois que a água brotar da mina. Você não imagina o quão fácil foi a vida de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, naquele deserto depois que ele fundou o Reobote. E Jabe está pedindo exatamente isso, Reobote, alargamento, expansão. Expansão territorial. Você crê que você pode ser dona de algo de muito valor? Hã? Você crê sim ou não? Então prepara. Prepara porque a bênção é grande. E depois que ele cresce, lá de longe vão olhar o sucesso dele. Mas como o filisteu é preguiçoso, vai ficar só de longe olhando. Ih, tá muito longe ele. Tá longe, mas tá brilhando.
Está longe, mas está construindo, está evoluindo. Está longe. Ei, alabaia se cantou, cara. Está longe, mas está dando certo. Oh! Longe de tudo e de todos. Olha aí, Lídia, mas é melhor. Agora ele vai começar a viver uma nova temporada diferente das outras, tá? Você acredita que isso é possível? Filha, você acha que veio aqui por acaso, né? Mas Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui para te dizer: vou te usar muito nessa geração. Tem uma pessoa muito jovem aqui, né? Você escreveu aqui, eu vi. Vou te usar muito nessa geração. Você acredita? Tem uma jovenzinha aqui. Deus vai te usar muito. Pegou? Pegou, Silvana. Isaac agora, minha filha, vai ter muita água. Para beber, para dar e para vender. Agora as pessoas vão ver o império dele. Um império. Ele vai começar a ser alguém notado de longe. Ele vai começar a ser alguém que vai chamar a atenção aonde está. A estrela dele está brilhando. E quando ele enriquece, ele passa a ter poder. A minha tese faz eu pensar bastante. E eu vou dizer para você qual é. Alguém olha para o poço que ele cavou e alguém tomou e vai dizer: esse poço não é daquele homem poderoso que está lá, vivendo no Rehobote? Aí alguém vai dizer: será que ele vai vir aqui tomar? Agora as pessoas estão com medo dele, tá? As pessoas agora estão temendo, estão com medo dele. Muito medo. Tá rico, tá poderoso, tá em evidência, ele é um sucesso. Você entende? E agora as pessoas procuram ele para saber a forma de cavar poços e dar certo. Porque Filisteu já não gostava de cavar poço. E quando cavava, não dava certo. Oh! Quando cavava, não dava certo. Aí agora Isaac vai dar curso de como cavar poço. Ei, não é possível! Isaac vai dar curso de como cavar poço. Ele vai dar curso de como cavar poços. Ei! Não é possível! Ele vai ensinar. É assim que se faz, é desse jeito, é dessa forma. Só que tem coisa que ele não ensina não, irmã. Tem coisa que ele fica só para ele. Você tem que parar com essa mania de contar a tua vida toda, hein? É para uma irmãzinha que tá aqui, uma mulher de Deus. Tem que parar com essa mania, hein? De ficar contando. Você entende isso? Márcia Meire, Deus abençoe seu santo dízimo, minha filha. Deixa eu tirar um print aqui, eu vou colocar seu nome na Arca da Aliança.
Irmã Márcia, pega a água. Deixa do seu lado, eu vou consagrar. Pega a água, minha filha. Coloca uma gotinha de azeite nessa água. Pode fazer isso. Eu já vou consagrar. Quando você fizer isso, você vai escrever aqui nos comentários, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. É crer no profeta e prosperar. Você crê no profeta? Você crê no seu profeta? Não tem um profeta, não tem um pastor, não tem um sacerdote. Então escolhe um. Escolhe um. Vai prosperar. E umas vezes eu sinto algumas direções, sabe, de Deus. E eu passo as direções. Agora, se a pessoa vai fazer ou não, já não é comigo. E isso aconteceu comigo no passado, quando eu me converti. O pastor me dava umas direções meio estranhas, mas eu fazia. E eu sempre fui abençoado assim. Até que um dia ele falou assim, tá na hora de você voar alto. Aí abençoou para eu sair do ministério. E realmente aconteceu. Só que quem voa alto, irmã, aleluia, como é teu caso, como é seu caso, chama a atenção daqueles que querem cortar a asa. Não vão cortar tua asa não, tá? Porque tu vai voar mais alto. Tu vai voar mais alto. Eu estou encerrando. Eu só preciso entregar mais uma revelação. Só mais uma. Jabes queria ter segurança no lugar que ele estava. Jabes não queria viver com medo e nem sofrer com dor. Quando ele peça a Deus, livra de qualquer coisa, ele está pedindo a Deus é livramento. Fica comigo, me abençoa, amplia minhas terras, Reobote, fica comigo, porque ele seria um homem de muito sucesso. Você entende? Ele, assim como Isaac, venceram na vida. E você vai vencer na vida. Uma pessoa que vai criar algo que vai marcar a sua história. Vai criar uma empresa, uma patente, um nome, uma marca. É com um pouquinho que você tem que vai dar certo isso. Vai surgir para você uma oportunidade de investimento. Mas primeiro, filha, antes de qualquer coisa, peça confirmação a Deus. E pode mandar para o seu pastor que eu vou orar também. E esse investimento vai lhe render muito. Mas não deixa de ser fiel a Deus, tá? Não deixa. Eu vou fazer 3 orações por você. A primeira oração é para você que se afastou dos caminhos do Senhor, mas quer voltar. Para você que está longe do Senhor, mas quer voltar para Ele. Escreve aqui nos comentários, pastor, eu quero voltar. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero me entregar a Ele. E eu vou orar por você agora.
Deus, coloca nesse copo com água, com azeite, uma unção. E abençoe a vida dessa irmã e desse irmão. Em nome de Jesus. Você que eu pedi para separar esse copo com água, com azeite, pode beber. Agora o copo com água puro, deixa aí do lado. Deixa aí do lado. Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa live, por essa campanha. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui está. Santo Deus de Israel, obrigado pelas revelações, pelas visões, pelas profecias. Obrigado por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Muito obrigado. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, escreva, meu Pai, o nome dessa irmã e desse irmão no livro sagrado da vida, Pai. Repita comigo essa oração. Diga: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças eu te dou, Pai, porque a salvação chegou até esse coração, até essa casa, até essa família. Abençoado seja você que compartilhou esse vídeo, que curtiu essa live, trouxe para o altar esse coração que ora conosco, essa vida que ora conosco, em nome de Jesus. Deus, coloque em nossa água uma porção do teu poder, e que essa porção, Pai, seja suficiente para nos curar de todo o mal. Que essa porção seja suficiente, Pai, para tirar e arrancar toda dor, todo sofrimento, todo medo, todo pavor. Em nome de Jesus, que essa porção dessa unção liberte essa irmã e esse irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro: abençoado a tua, a minha, a nossa água, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus e beba com fé. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E escreva graças a Deus. Graças a Deus. Isso, escreva. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É um canal de revelação, palavra, profecia, visão. Pode se inscrever. Clica nos 3 pontinhos, deixa o like no vídeo. E agora eu vou entregar a última revelação dessa live. Deixa eu explicar para você uma coisa muito importante. Eu vou explicar para você agora uma coisa muito importante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Escreva aqui. 1 Reis 17, 13. E Elias disse: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz-me um bolinho e traz-me, e depois faz para ti e para o teu filho. Você teria coragem de fazer o que essa mulher fez com Elias? Responde. Na ocasião, irmã, essa mulher estava pensando em perder tudo, morrer talvez, porque não tinha mais nada e ela tinha um filho. Só que o profeta falou: não. Primeiro, traz para mim. Por quê? Porque ele representava o altar. Eu vou te ser bem sincero. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando: não é possível.
Depois eu vi que era totalmente possível, porque era um desafio para ela trazer por altar o que ela precisava. Você consegue entender isso? Ela iria levar para o profeta, para o altar, tudo que ela tinha naquele momento. E a vida dela estava dependendo daquilo. Só que o que ela não sabia era o que iria acontecer após a entrega. Após ela fazer aquela oferta, aquele voto. Irmão, ofertar é um ato de fé. E é facultativo. O profeta está dizendo, não temas. Não tenha medo, pode lançar a semente. Tem pessoas aqui que estão querendo mudar de vida radicalmente. Vem para essa campanha do Rehobote que tu vai mudar. É pela fé, em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio. Essa mulher teve que fazer algo para mudar de vida. E ela viu na mensagem do profeta uma oportunidade de lançar a semente dela. Aquela viúva, irmã, mulher vulnerável, mulher desamparada, mulher desprotegida, porque não tinha mais o amparo do marido. Estava talvez endividada, talvez o marido tivesse deixado dívidas. Ela ouve, traz antes de você primeiro para o altar. No caso da viúva, irmã, além de fé, foi um sacrifício para aquela mulher. Você acha que em Gênesis 26:12, quando Isaac, filho de Abraão, começou a semear, ele tinha muito? Não. Ele chegou lá com praticamente nada. E ele não prospera só porque ele cava poço, não, tá? Ele prospera porque ele é fiel no altar. Porque ele é fiel no santo dízimo. Porque ele é bem generoso nas ofertas dele. Isaac é o único homem que eu vejo nesse texto, Gênesis aqui, nesse capítulo, que prospera 100 vezes mais. Solene Lourdes, depois que eu comecei a ofertar, minha vida mudou muito. Comecei a prosperar mais e mais. Glória a Deus. Olha que extremos. Isaac chega lá sem nada, uma família para sustentar, 2 filhos para sustentar, uma mulher para sustentar. Agora a viúva, com medo do pouco que ela tem, não dá nem para ela nem para o filho. Aí o profeta lança um desafio para ela. Lança no altar, traz primeiro para mim. Ele representava a presença de Deus, o profeta Elias. E aquela mulher foi lá, ouviu o que ele falou. Esse ato de fé mudou a situação financeira dela. Eu profetizo em nome de Jesus. Escuta o que eu vou te falar. Esse ato de fé mudará sua vida para melhor. Mudará sua vida para melhor. Pastor, saiu um sapo debaixo da cama e vômito. É trabalho, minha filha. Foi queimado o trabalho. Márcia Meire, eu falei para você tomar água com azeite, não foi isso? Você foi liberta do mal, irmã, em nome de Jesus. Eu vi um impedimento caindo por terra na tua vida. Deus te deu vitória, irmã, em nome de Jesus. Eu vou te convidar, você, minha ovelha, você, meu irmão, você, minha irmã, a participar dessa campanha. Isaac prosperou 100 vezes mais. Está no texto. Essa viúva aqui nunca mais foi a mesma depois do que ela fez, do voto que ela fez, da oferta que ela fez na mão daquele profeta. E assim será na sua vida.
Em nome de Jesus. A fé mudou a vida financeira dela. Ela nunca mais passou necessidade. Todo voto que chegar hoje, eu vou orar a Deus e vou pedir para que nunca mais você, nem a pessoa que se ama da sua família, venha passar necessidade. Nunca mais. Vou pedir a Deus, dentre tantas as coisas, eu vou pedir a Deus para que não venhamos a passar necessidade. Isaac, ele fez ele foi ousado, tá? Ele plantou uma vez e não tinha. Irmã, você pensa que ele tinha bastante para prosperar 100 vezes mais, né? Não, minha filha, não tinha não. Senão seria fácil, né? Não tinha muito não. Tinha pouco. A viúva também tinha pouco. Aí você vê, pastor, mas o inimigo está enriquecendo meu vizinho, eu nada. Filha, o diabo não tem nada. 1 Crônicas 29, 12 diz: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Riqueza e prosperidade vem de Deus, não vem do capeta, não. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com o teu poder e tua força. E pode tornar grandes e forte qualquer pessoa. Mas minha mãe me viu um vulto vigiando, dormindo, né? Ele está repreendido em nome de Jesus. Irmã, você quer fazer esse voto do 100 vezes mais? Eu vou ler para você. Naquele ano, Isaac fez plantações ali. Aonde? Aonde Deus falou com ele. Ele fez plantações ali. E não plantou pouco não, tá? Plantou muito. E colheu 100 vezes mais que semeou. A colheita sempre será maior do que a semeadura. Para quem é fiel. Alguém pode escrever isso? A colheita sempre será maior do que a semeadura para quem é fiel? Alguém consegue escrever? E ele prosperou 100 vezes mais. E ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Pastor, eu quero fazer esse voto sugerido de R$100. Como que eu faço, meu pastor? Pastor, eu senti de fazer esse voto por alguém em específico. Um marido, um futuro esposo, um filho, uma filha. Eu quero fazer esse voto. Quais são os dados da Luz para as Nações? Está tudo aqui embaixo. Você vai ver aqui o Pix CNPJ e o Pix celular. Preferencialmente, eu peço para que você faça pelo Pix, que eu consigo pegar o seu nome mais rápido para a oração da madrugada, dessa madrugada. A colheita sempre será maior do que a semeadura, para quem é fiel. Pastor, não tenho Pix. Não consigo fazer Pix CNPJ nem celular. Quais são os dados bancários? Está aqui embaixo. Tem a Caixa Econômica Federal, que você pode fazer pela lotérica, ou Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Irmã, esse voto vai fazer diferença na sua vida, tá? E se você sentiu vontade de fazer por alguém, faça. E não apenas faça o voto. Um conselho de quem tem vencido na vida e de quem tem prosperado, graças a Deus, é ser fiel no santo dízimo, minha filha. Ser fiel no santo dízimo. Se você é fiel no santo dízimo, se você faz a oferta, o voto, irmão, você vai prosperar. Você vai ter uma vida diferente e melhor. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. Foi difícil para aquela viúva fazer aquele voto na mão do profeta. Foi! Mas ela fez e a vida financeira dela mudou radicalmente. Foi difícil Isaac chegar naquele lugar sem nada, só com promessas. E semear foi, mas ele viveu 100 vezes mais do que semeou. E eu creio que esse voto do Rehobote, em nome de Jesus, tem o poder de fazer nossa semente multiplicar por 100. A irmã Márcia colocou aqui, vou fazer agora, pastor. Eu vou para o WhatsApp,
separar os votos, para colocar todo o voto aqui no azeite consagrado. Sua oferta, seu voto vai entrar no azeite consagrado. Seu nome vem para cá. Pastor, quero ser fiel no Santo Dízimo aqui nesse ministério. Como que eu faço? Você pode enviar para mim um comprovante, mandar seu nome lá no meu WhatsApp. E se for o Santo Dízimo, você escreve Arca da Aliança. E se for o voto, você vai escrever 100 vezes mais. Arca da Aliança, eu vou colocar seu nome lá em cima. Dizimista, vou te botar num grupo meu de oração, grupo meu, que eu posso te mandar uma mensagem ou te ligar, inclusive chamada de vídeo. E posso colocar também, e vou colocar o seu voto aqui no azeite consagrado. Amém? Vera Lúcia, Deus abençoe, já fiz meu voto. Um beijo no teu coração, tá, minha filha? Irmã Adriana, Adiclene, Rosa. Maria das Dores, pode ser, minha filha, eu já vou separar seu nome agora para a campanha, tá? Não tem problema não. Pode fazer nesse dia que você falou aí, no mês que vem, não tem problema não. Que Deus abençoe sua vida, irmã, em nome de Jesus. Reobote é o fundo do poço que deu certo. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo, vai dar certo contigo, vai dar certo conosco. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sininho, ative todas as notificações. Clica nos 3 pontinhos, deixa o like e compartilha essa live com pelo menos 7 amigas ou grupos que você tiver. 7 amigas ou grupos que você tiver. Amém? Hoje eu entrei mais cedo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. O link do meu WhatsApp está fixado bem aqui para você mandar seu comprovante, tá? Deus abençoe. E os dados bancários estão todos aqui embaixo.